Uma das características da festa tabernáculo, a gente estudando, eu gosto muito de ver, é interessante, porque em tabernáculo é uma festa profética, sabe por quê? Porque enquanto eles estavam construindo a cabana, que era uma moradia temporal, nós vamos falar sobre isso, eles tinham que construir recitando bênçãos do Senhor. Eles tinham que ir construindo e recitando uma bênção. Por isso que é uma festa profética. Amém? É um tempo, amém, de aliança com Deus. É um tempo de recitar bênçãos, né? Recitar milagres, promessas de Deus sobre a nossa vida. Isso é gostoso, verdade? Não é isso? Eles recitavam bênçãos, né? Eles iam construindo e recitando as bênçãos de Deus, as bênçãos prometidas de Deus sobre as suas vidas, sobre as suas vidas. Por isso que eu digo para você que está aqui hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Hoje Deus começa uma nova história na sua vida. Deus agrada de tanto que nós celebramos essas festas, que Deus sempre tem uma nova história para contar. É a última festa bíblica, né? Que foi estabelecida por Deus. Existe mais outra festa, mas por Deus é a última. Por isso que é a última promessa de Deus sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Amém? Você já recitou a bênção que você quer de Deus sobre a sua vida hoje? Hein? Já recitou? Hoje é noite de milagres. Você já recitou uma bênção hoje? O que é que você espera do Senhor? Você já recitou uma bênção do Senhor sobre a sua vida hoje? É interessante que eles iam construindo e recitando as bênçãos do Senhor, aquilo que eles geravam do Senhor sobre a sua vida. Que a promessa do Senhor se cumprisse. Por isso que há uma aliança de Deus com você e com a minha vida. E você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, mas sua vida nunca mais será a mesma. A nossa vida em cada festa, ela nunca mais é a mesma. Sempre Deus tem uma novidade a cada festa para nossas vidas. Amém? Por isso que vale a pena cumprir com todas as ordenanças, com todos os ritos de Deus. Não é isso? Há um caminho para celebrar a festa. E a primeira coisa é estarmos aqui para cultuar ao nosso Deus, celebrar a Ele. Amém? A Ele toda honra, toda glória e louvor para sempre, eternamente. Amém. Amém? O que é que você espera do Senhor? Quando você vai pensando aí, vai abrindo sua Bíblia em Levíticos 23. Aqui ele fala sobre, nos dá uma direção sobre a festa de tabernáculo. Irmão, é algo tremendo, é algo transformador que acontece em nossas vidas. E na sua vida também. Só de você estar aqui hoje celebrando ao Senhor, cumprindo com essa parte da celebração, que é cultuar o nosso Deus, isso é importante. Levítico 23, ele fala um pouco mais, com mais clareza sobre as festas e principalmente sobre a festa tabernáculo. É interessante isso, olha, abra sua Bíblia, Levítico 23, do 33 em diante que eu quero. Disse o Senhor a Moisés, comigo, verdade? Fale aos filhos de Israel dizendo, ao 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos... por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas festas fixas ao Senhor, que proclamarei por santa convocação, para oferecer ao Senhor o quê? Meu Deus, como é tremendo isso. Holocausto, ofertas de manjares e sacrifício de libações, cada qual no dia próprio, além dos vossos sábados, dos vossos dias de descanso, amém? Das vossas dádivas, dos vossos presentes, de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, ao 15 dias desse mês sétimo, quando tiveres recolhidos os produtos da terra, celebrará a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Não
no primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros e ribeiros, e por 7 dias vos alegrará perante o Senhor vosso Deus. Celebrará essa como festa por 7 dias. Cada ano é estatuto perpétuo pela vossa geração. No mês 7º a celebrará. Amém? 7 dias habitareis em? 7 dias habitareis em? De ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibais, os vossa geração, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pode sentar, meu irmão. Queria agradecer a você por estar aqui e dizer para você que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Eu acho interessante que Moisés teve que convencer o povo de Israel a sair do Egito. Mas eles não sabiam que Deus tinha uma promessa grandiosa para a vida deles. E Deus tem uma promessa grandiosa para a sua vida, amém? Uma promessa grandiosa para a minha vida. Por isso que a festa tabernáculo era uma festa profética, irmãos. E ela proporciona à vida da igreja benefícios. Sabia disso? Deus estabeleceu as festas para proporcionar a nós benefício. Tanto Páscoa, como Pentecoste, como Tabernáculo. Na Páscoa, nós já recebemos o benefício da Páscoa. Por isso estamos aqui hoje. Amém? Por isso estamos aqui hoje. Olha, Pentecoste, nós recebemos o benefício de Pentecoste. Por isso que hoje, verdadeiramente, nós temos sido ensinados. Amém? E aprendido tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar pelo Espírito Santo de Deus. Por isso estamos aqui. Verdade? E aí estamos aqui celebrando esse antigozo, né? Esse grande acontecimento que será o dia do arrebatamento. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem bênçãos para nós aqui na terra. Nós estamos caminhando como povo no deserto. A palavra de Deus diz que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras que havia de acontecer. E hoje nós estamos vivendo essas coisas futuras. Hoje nós estamos vivendo essas realidades daquilo que eles celebraram, que eles não entendiam o que estavam celebrando. Hoje nós entendemos que as promessas de Deus se cumpririam nessas 3 festas. Estamos aguardando, como foi dito aqui, a última promessa. Por isso, irmãos, que há benefícios espirituais, materiais, físicos, emocionais. Amém? E a cada ano que nós celebramos essas festas, amém? Verdadeiramente, nós estamos diante desses benefícios de Deus para a nossa vida. É interessante que nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, mostra que havia algumas obrigações ao celebrar a festa. É isso que nós temos que entender. Deus já tem tudo pronto. Nós temos que obedecer aquilo que Deus já estipulou, que Deus já ordenou para que nós fizéssemos. E essa obediência, ela gera o quê? Benefício em nossas vidas. Amém? E estar aqui hoje já é um benefício. E esse texto aqui, ele fala de algumas obrigações que aconteciam. Amém? Ele fala primeiro sobre a preparação para a festa. Sabia que nós temos que se preparar para celebrar a festa? Ele fala que havia uma preparação, era a santa convocação. Isso aconteceu na semana passada, no domingo da semana passada. Nós convocamos a igreja a se preparar para celebrar essa festa. Então isso faz parte da festa. Amém? Preparar para a festa, a santa convocação. Trazer oferta. Isso é interessante que o Senhor fala o tempo todo nesse texto que nós deveríamos oferecer Ele ofertas queimadas ao Senhor. Naquele tempo eram queimadas, né? Porque naquele tempo havia um sacrifício. Hoje nós sabemos que hoje Deus fala que nós temos que oferecer uma oferta ao Senhor. Lá em Deuteronômio 16, ele fala que nós não devemos aparecer de mão vazias, isso perante o Senhor. Não podemos aparecer de mão vazia. E no versículo 17 ele fala que cada um deve dar segundo aquilo que o Senhor tem te abençoado.
isso nós sabemos que nós nunca vamos conseguir fazer isso. O quanto que Deus tem nos abençoado este ano. Se você consegue dar uma oferta. Não, mas nós devemos tentar fazer isso. Temos que dar o melhor, verdade? Você lembra lá no versículo, aqui no versículo, ele fala assim que tem que ser, essa oferta é além do nosso dia de descanso. É além dos nossos votos. Não é isso? É uma oferta diferenciada. É uma oferta diferente que Deus pede. E isso faz parte também da festa. Amém? Vim à igreja para celebrar o Senhor. Amém? Isso também faz parte da festa. Eles tinham que construir uma tenda, né, que chamava sucá. Era uma cabana. E eles tinham que viver nessa cabana os 7 dias das festas. Eles tinham que morar nessa cabana. Todo mundo tinha que largar a sua casa. Amém? E tinha que verdadeiramente morar esses 7 dias nessa cabana. Era uma forma de celebração a Deus. Hoje não. Eu reconheço hoje, estudando e pensando, que hoje a cabana ou a sucá que nós temos é a igreja. A igreja hoje é a sucá de Deus. Hoje é o lugar de celebração. Amém? A sucá, a igreja é uma moradia temporária. A sucá também, a cabana ou a tenda, ela era uma moradia temporária. Amém? Por isso, irmãos, tabernáculo vem da palavra tabernáculo. Em latim quer dizer uma cabana. Em hebraico, ele fala sucá, uma habitação temporária. Isso é tremendo, meu irmão. Amém? Isso que eu queria falar nessa noite. Eu queria falar sobre esse texto aqui do 43. É o que eu queria falar, que ele fala assim. É tão interessante que a palavra de Deus diz que todos os moradores, eles tinham que habitar em tendas. Por que isso? É isso que eu queria falar um pouco sobre tabernáculo. Tabernáculo quer dizer a festa das cabanas. Tabernáculo quer dizer a festa das cabanas. E hoje, o que significa isso para nós? Hoje, como isso é importante para nós, o que significa essa cabana? Tem uma ali, ó. Eu não tive tempo de pegar essa cabana, eu queria achar uma cabana original dos tempos bíblicos, eu não consegui achar. E é interessante que ela é feita de ramos de palmeiras. E em cima, no final dela, tinha que haver um buraco, aonde entrava a luz do sol, né, para clarear aquela tenda. E era interessante que ali também, aquele buraco, era um buraco que eles tinham que estar orando sempre para cima, para ver o céu e para ver as estrelas. Tudo isso tem um sentido para nós hoje na igreja. Eu já falei tanto sobre o tabernáculo, tem tantas revelações, porque o tabernáculo fala sobre a vida da igreja. Ela conta a minha história, ela conta a sua história. Por isso nós devemos celebrar, nós estamos celebrando o grande acontecimento, um dos maiores, ou a maior esperança da vida da igreja, está para acontecer. É interessante que Jesus, ele veio na Páscoa, Jesus morreu, não veio, ele morreu e ressuscitou na Páscoa, amém? Ali começou a história da igreja, verdade? A história da igreja não começou quando Jesus nasceu, a história da igreja começou quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia manda nós celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. É isso que a Bíblia manda a gente celebrar, verdade? Por quê? Porque ali Deus realmente nos resgatou novamente, né? A salvação estava proposta a todos os homens. E veio a sustentação da igreja, que é o Espírito Santo, que aconteceu em outra festa, que era chamada a festa das 7 semanas, no Velho Testamento, que hoje nós conhecemos como a festa de Pentecoste, por causa da descida do Espírito Santo. Mas era a mesma festa. O povo de Israel estava todo subindo para Jerusalém, estava todo mundo ali reunido, celebrando, esperando celebrar mais uma festa. Mas ali o Senhor cumpre mais uma das suas promessas. Amém? E agora nós estamos celebrando o tabernáculo. Ele fala de outra festa, que é chamada a festa do tabernáculo. Então eu entendo assim, será que Deus vai fazer diferente? É isso que me inculca. Deus estabelece 3 festas, Deus dá 3 promessas para a igreja, desde Isaías. E Deus celebra, e nas 2 primeiras festas, Deus cumpre
as maiores promessas na vida da igreja, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que é a remissão, amém? Que é o resgate do povo de Deus, da igreja, e sobre o Espírito Santo que vem preparar a noiva para o arrebatamento. E agora existe uma promessa para a igreja, e existe uma festa. Será que Deus vai fazer diferente? Você já pensou nisso? Eu fico pensando nisso. Deus estabelece há muitos anos atrás 3 festas, como estatuto perpétuo. Era a sombra das coisas futuras. Aí Jesus veio, o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que foi morto lá na libertação do Egito. Como o irmão falou aqui, que Faraó, ele representa o quê? Satanás. Amém? E Jesus também veio e nos libertou das garras de Satanás, da força do pecado. Isso é interessante? É muito interessante. O Espírito Santo veio para quê? Para guiar a igreja, para direcionar a igreja. Hoje ele habita dentro de nós. E agora há uma promessa. E agora há uma festa. Será que Deus vai fazer diferente? Sucar. Qual era o propósito de morar 7 dias numa cabana? É isso que eu queria falar hoje. Na festa tabernáculo havia uma ordenança, uma obrigação. Como se nós estivéssemos hoje na nossa casa. Aí nós tínhamos que, se fosse lá na sombra, é verdade? Nós tínhamos que fazer o quê? Construir uma cabana. E quando nós estivéssemos construindo essa cabana, nós tínhamos que recitar as bênçãos de Deus. Verdade? E depois de 7 dias nós tínhamos que morar, comer e viver dentro dessa cabana. Né? Está lá a sua casa. Talvez você não tinha, pastor, mas eu não tinha um quintal, eu tinha que fazer em cima da laje. E você tinha que morar nessa cabana. E você tinha que morar nessa cabana. E é isso, por quê? O que significa para nós? E hoje, Deus, eu tenho orado a Deus, Deus falou assim, essa cabana hoje é a igreja. Sucar é a igreja. Falei, Deus, que coisa tremenda. Eu posso dizer que a igreja hoje é Sucar, hoje a igreja é essa morada temporária de Deus. Porque essa cabana, ela representava muitas coisas, e hoje ela é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Festa das cabanas, tabernáculo. Uma morada temporária. Por que temporária? Porque verdadeiramente vai passar. A igreja, ela é uma morada temporária. Por que Deus instituiu a igreja? Porque ela hoje representa a Sucar, a tenda de Deus, a morada de Deus. Tem pessoas que hoje já estão usando a tenda mesmo, já viu? Tem os irmãos que compram o lote e colocam a tenda. Por quê? Porque hoje é a morada de Deus, a igreja hoje é a Sucar de Deus. Oh, por quê? Qual era o propósito de morar 7 dias numa cabana? Primeiro, era um chamado contra a vaidade e um apelo à humanidade. Havia um conceito, uma obrigação interessante, que dizia que os mais poderosos dos homens tinham que morar numa cabana, numa Sucar. Isso demonstrava que sua confiança estava em Deus. Sabe qual era a primeira coisa? Por que Deus fazia eles morar dentro de uma cabana? Irmãos, os reis daquela época, os homens mais poderosos daquela época, ele tinha que deixar os seus palácios, ele tinha que deixar a sua casa, aqueles que eram obedientes à palavra de Deus, e construir uma tenda, e largar todo o seu palácio e morar nessa tenda, durante a celebração da festa. Você consegue entender isso? Se hoje para nós fosse assim, hein? Fala assim, você, olha, não tem jeito, você vai ter que construir no pátio do seu prédio uma tenda e morar lá 7 dias. Você imagina só, você teria coragem? Hein, irmãos? Sabe por que Deus fazia isso? Para mostrar verdadeiramente a dependência deles a Deus, amém? Que a sua confiança estava em Deus, não no palácio, não na vida material que ele tinha, não na riqueza, como diz a palavra de Deus, para nós não confiar na riqueza desse mundo.
Eles demonstravam o quê? Que ali, que a dependência deles estava em Deus. Até os mais poderosos tinham que deixar tudo e ir morar numa tenda primitiva. Eu falei, Deus, que coisa tremenda isso, como isso pode acontecer? Porque é para mostrar a confiança deles em Deus. Às vezes nós temos que largar a nossa casa, às vezes nós temos que largar o nosso conforto, para vir aqui para onde? Para vir aqui para a casa de Deus, para sucar de Deus, para demonstrar a Ele a nossa confiança nele. Por isso que a igreja hoje, ela é a casa de Deus, a igreja hoje é a sucar. É essa morada temporária. Amém? É temporária, irmão. Tem muito de nós aqui que vai chegar aqui um dia e não vai encontrar nós aqui mais. Por quê? É uma morada temporária. E é tão interessante isso, que essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, nós temos que demonstrar todos os dias. É o que Deus tem falado conosco. Por isso que nós hoje também, como pessoa, nós somos uma tenda frágil, amém? Nós somos o edifício de Deus, o Espírito Santo mora aqui. A Bíblia fala que nós somos a casa de Deus. Só que esse corpo aqui é um corpo frágil. Ele também representa o quê? Açúcar. Ele também representa uma morada temporária. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse corpo vai ficar aqui. Verdade? E esse corpo é tão frágil. Não é isso? Porque nós dependemos, nós temos que confiar em Deus. Está entendendo, irmão? Qual era o propósito de morar 7 dias? Largar tudo para ficar 7 dias. O que Deus queria com isso? Deus queria mostrar para um homem que ele deveria confiar em Deus. Deus quer que você confie nele. E a festa tabernáculo é isso que ela propõe para nós. Ela quer nos demonstrar que nós devemos o quê? Confiar em Deus. Que tudo vai passar. Amém? Que essa morada nossa é frágil. Verdade? Isso é tabernáculo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbio 3:5. Olha que interessante. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele fará. Salmo 37, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Oh, confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbio 16, 3. Irmãos, confia em Deus. Tabernáculo veio falar para você confiar em Deus. Sabe quem pode te tirar aqui da terra? Só Deus. Sabe quem pode trazer salvação para nós? Só Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, lá em João 14. Você sabe qual é o caminho? O Senhor nos mostra qual é o caminho. Tomé falou, Tomé, você não sabe qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. A nossa confiança tem que estar em Deus. Quando nós falamos sobre tabernáculo, nós falamos sobre arrebatamento, nós falamos sobre uma aliança que Deus fez comigo e contigo. Confia no Senhor. Amém? Confia em Deus. Só tem um lugar que te ensina a confiar em Deus. Sabe qual que é? Hoje é a nossa sucar, a nossa igreja, é verdade? Aonde você aprendeu a confiar em Deus totalmente? Na morada de Deus. Por isso eu acredito que hoje é a sucar de Deus, amém? Estão entendendo? Verdade? Aleluia. Então vamos prosseguir aqui. É interessante isso, eu gosto muito disso. Segundo, irmãos, qual era o propósito de Deus? Né? Qual era o propósito de morar 7 dias numa tenda? Amém? Primeiro era um chamado contra a vaidade e a humanidade. Amém? Amém? Era um chamado contra a vaidade. Verdade? É um chamado contra a vaidade. É interessante isso. Segundo, era um chamado a não desprezar as pessoas, mas compartilhar, ajudar os menos favorecidos. Sabia disso? Era um chamado a não desprezar as pessoas. Sabe o que acontecia aqui? A Bíblia diz que tinha que compartilhar essa moradia com todos os desprivilegiados ao seu redor. Isso é interessante que o rei, ou talvez os homens mais poderosos,
além de eles abrir mão das suas vaidades, verdade, que era o primeiro, eles também tinham que conviver com as pessoas mais pobres, mais humildes. Esse era o chamado. Ele tinha que morar com seus empregados, com seus escravos. Ele tinha que compartilhar, dividir aquela tenda com eles. Se você for ler a história, se você for estudar, que eu estudei história, eu sei do que eu estou falando, amém? Amém? Eu sei do que eu estou falando. Eu achei interessante que eu estava estudando sobre isso, sucá. O que é isso? Qual a importância disso? E eu falei, puxa vida, é a igreja hoje. Amém? Você imagina só, você ter que compartilhar. Verdade? Você tem que buscar aquelas pessoas mais pobres que moram perto da sua casa. Além de você fazer uma cabana, abrir mão da vaidade. Amém? Um chamado, abrir mão da vaidade da humanidade. Ainda você tem que morar com as pessoas mais desprivilegiadas. É isso que Deus fazia. Os reis, os governadores, ele não pegava só a sua família e levava para Sucá e morava lá. Não, a história diz que ele tinha que trazer também as pessoas mais pobres. As pessoas que não tinham privilégio naquela época, eles tinham que morar juntos. Que coisa louca, hein? Deus fala com você assim, constrói Sucá, pega a sua família e vai na rua e busca 3, 4 mendigos e traz para morar contigo. E ele vê do mesmo jeito. Hoje, essa é a realidade da igreja. Verdade? Nós estamos aqui, tem gente mais poderosas, mas também tem gente aqui desprivilegiadas. Mas nós estamos aqui vivendo todos juntos. Sabe qual é o objetivo de Deus naquela época? Era viver todos juntos. Porque quando os governadores, os reis, os mais importantes, eles abriam a mão, eles tinham que comer, e eles tinham que comer juntos. Ele não podia fazer das pessoas mais seu empregado, era viver juntos, iguais. Isso é tabernáculo. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, e se isso acontecer hoje, a trombeta tocar aqui, amém? E Deus arrebatar a igreja, porque eu estou falando com vocês, será que Deus vai fazer diferente? Vai ser um dia como esse, amém? Não temos a data precisa da festa, não existe uma data precisa da festa, é de setembro até outubro, é a data que mais ou menos foi estabelecida, houve muita mudança no calendário. Mas então, bem, então Jesus não voltou até setembro, não voltou ao começo de outubro, mas nós estamos no final de outubro. Se Jesus voltasse agora, você acha que ele ia escolher os mais favorecidos e os menos favorecidos do nosso meio? Ele está dizendo que no reino de Deus não tem exceção de pessoas. Por isso que ele chamava que os mais poderosos, eles tinham que compartilhar a sua sucá, a sua morada temporária, com os desprivilegiados da sua região. Era interessante isso. Amém? E esse é o papel da igreja hoje, irmãos. Vede que ninguém deu outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Tessalonicenses 5,15. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e no partir do pão, em casa. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de ser salvos. Atos 2, 44 a 47. Você entende? Esse é o papel da igreja. E é isso que o Espírito Santo vem. Ele está nos chamando o quê? Para nós dividir a nossa prosperidade. Amém? A palavra de Deus diz que Deus nos prospera para nós primeiro o quê? Ajudar o mais necessitado e depois suprir a nossa necessidade. Tabernáculo, ele fala que é a festa da família, a família de Deus. Ele nos chama o quê? Para compartilhar a nossa prosperidade, porque tem uns aqui que são muito mais prósperos do que outros. Ah, pastor, é porque eu tenho mais fé do que ele. Não, não, é porque Deus está te chamando para compartilhar a sua prosperidade com o menos favorecido.
Você consegue entender isso? Ficaram calado? Ei, irmãos! Quantas vezes as pessoas vêm para nós questionar uma necessidade, e o que nós fazemos? Nós damos as costas. E às vezes Deus tem nos prosperado de sobremaneira, verdade? Verdade? Eu não estou falando dos aproveitadores, tem que ter cuidado com isso, amém, irmãos? Mas realmente aquele que precisa. Deus não mandou você dar uma cesta básica para ele, Deus mandou você compartilhar. Isso é tabernáculo. Por isso que nesse tempo do fim, Deus vai buscar uma igreja, uma família, verdade? Ele falou que seu irmão tiver fome, verdade? Você tem que compartilhar, você tem que cuidar do seu irmão. Então isso é tabernáculo, irmãos. Isso é a igreja, nós somos a Sucá de Deus. Deus vai buscar essa igreja. É isso que Deus estava mandando nós celebrar, nós compartilhar a nossa prosperidade. E nós temos feito isso, verdade? Quando nós damos presente, por que a festa tabernáculo nós temos que presentear? Porque nós estamos compartilhando a nossa prosperidade. Não é ganhar presente, mas dar presente. É dar presente. É compartilhar a nossa prosperidade. Amém? É compartilhar. Teve um irmão que falou comigo, achei interessante, que eu falei assim, ó Deus, que bacana isso. E ele falou com o irmão, falou assim, foi pedir o irmão, foi falar com o irmão da questão do presente, e ele sabia que o irmão estava precisando de dinheiro. Ele foi e deu o dinheiro, falou, vou te dar o dinheiro, que eu sei que está precisando mais do dinheiro. Ele estava presenteando esse irmão, ele estava compartilhando a sua, compartilhando a sua prosperidade. Isso é tabernáculo. Por isso que os mais poderosos tinham que morar com os mais humildes, e comerem junto a mesma comida, e celebrar junto as mesmas coisas. Isto é a igreja de Deus hoje na terra. Por isso nós temos que celebrar tabernáculo. Porque essa é a nossa realidade. Está entendendo, irmão? Por isso que verdadeiramente Deus estabeleceu 7 dias vocês vão morar em tendas. Os mais poderosos, primeiro, para quê? Para demonstrar sua confiança em Deus. Verdade? Porque se viesse uma chuva ali, irmãos, ia molhar verdadeiramente, não é? Você imagina se cai um toró, tinha que ter um buraco no teto para ver o céu e para ver as estrelas. E se cai uma chuva naquele dia, aí eu falei assim, poxa, mas Deus, Ele tem um controle da natureza nas tuas mãos. Naquele dia não chovia. Amém? Só acontecia uma coisa naquele dia, sabe o quê? A Sucá, ela toda fechada. E ela ficava escura. Aí, sabe quem iluminava, quem clareava ela? Era o sol da justiça. Você entende isso? Ei, irmãos. Ele é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Por isso que tabernáculo é a festa da igreja. Ele fala, por isso que nós temos que celebrar com todos os ritos. Amém? Ah, meu irmão. E compartilhar. Amém? A nossa prosperidade. Você faz isso? Você sabe fazer isso? Nós temos que aprender isso. Compartilhar a nossa prosperidade. Primeiro Deus te chama para ofertar a Ele. Mas Ele fala assim, olha, oferta, mas também compartilhe a sua prosperidade entre uns e entre outros. Dê presentes. Apocalipse 11, verso 10. Verdade? Não é isso? Os que habitam sobre a terra se alegram e realizam festas e enviarão presente uns aos outros, compartilhando a nossa prosperidade. Por isso, meu irmão, que eles tinham que habitar em tenda. Terceiro, qual é o propósito de morar 7 dias numa tenda? Primeiro era o quê? Uma chamada contra a vaidade, demonstrar sua confiança em Deus e a humanidade. Segundo, era um chamado não desprezar as pessoas menos favorecidas. Amém? Tinha que compartilhar a morada dele. Terceiro, era um chamado ao relacionamento e à convivência. E esse é o chamado da igreja. Amém? Está vendo? Era a sombra das coisas futuras. Hoje nós estamos vivendo essa realidade na prática. Amém? Porque a Sucá, por ser uma cabana pequena e sem compartimento, amém? A sua obrigação aos seus moradores era o quê? Era se aproximar fisicamente e afetivamente. Por ser um lugar pequeno, você não pode construir uma grande, né? Por exemplo, o rei construiu uma... Não era.
Sabe, Deus também falou que existia um tamanho. Sabe por quê? Porque eles tinham que compartilhar o relacionamento. Eles tinham que se aproximar fisicamente e também emocionalmente. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel de nós relacionarmos hoje. Amém? Temos que viver junto. Temos que relacionar. Por isso que Deus determinava que 7 dias eles tinham que morar em uma tenda. Né? É um espaço pequeno, não tinha divisões. Era a obrigação deles. Amém? Era a obrigação de seus moradores se aproximar fisicamente. Amém? Era a obrigação. Vocês estão entendendo? Isso é o papel da igreja hoje. Por isso que hoje a igreja, ela representa açúcar. Por isso que eu acredito, irmãos, que tabernáculo vai ser uma realidade para a minha vida e para a sua vida muito em breve. Amém, irmãos? Regozijai-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja uns para com os outros, aleluia, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Olha que tremendo, pensais as mesmas coisas, amém? Isso é muito gostoso, 1 Coríntios 1:10. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outrem ou contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado, em um corpo. Domine em vosso coração, e sede agradecido. E a palavra de Cristo habite em abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do nosso, dando por ele graças a Deus. Amém? É um chamado ao relacionamento, à convivência. E isso é o papel da igreja. Amém? Por isso que havia 7 dias, havia uma necessidade de eles morar numa tenda 7 dias. Nós não conseguimos entender isso. Por que ele tinha que morar numa tenda 7 dias? Por que tinha que largar o seu conforto? Por que tinha que largar e fazer uma cabana no seu quintal ou em cima da sua laje? E morar ali, porque era uma obrigação da festa. Era um dos ritos da festa, um princípio de obediência, porque Deus tinha um propósito. Falava sobre a igreja hoje. E quarto e último, qual era o propósito de morar 7 dias numa tenda? Primeiro, verdade? Primeiro, era um chamado contra a vaidade e a humanidade. Era um chamado a não desprezar as pessoas menos favorecidas. Terceiro, era um chamado ao relacionamento e a convivência. E quarto e último, era um chamado a não tirar os nossos olhos do céu. Por isso que havia um buraco. E eles ficavam de noite, imagina dormindo. Ou se à noite, você ia olhar para onde? Para o céu. E eles viam as estrelas, viam o céu. Nós não devemos tirar os nossos olhos do céu. Amém, irmãos? Temos que estar com nossos olhos fintos ao céu. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens. É tão interessante que havia um buraco, sabe por quê? Para eles não tirar os olhos do céu. Nós não podemos tirar os olhos do céu, igreja. Nós temos que estar com nossos olhos fintos ao céu, no Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mateus 6,33. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá que são aonde Cristo, que são de cima, aonde Cristo está assentado. Amém? À destra de Deus. Pensai nas coisas lá que são de cima, do alto, e não nas que são da terra. Não posso tirar os meus olhos do céu. Por isso que eles tinham que ficar 7 dias. E todo dia que eles iam dormir e deitar, eles olhavam para cima.
E ele sabia que é de lá que vinha o socorro. Por isso que tabernáculo é uma festa da aliança. É uma festa profética. Quando nós falamos 7 dias, uma tenda, o que significa uma tenda? Porque nós temos que celebrar a festa das tendas. Primeiro nós entendemos que nós estamos celebrando o grande dia do arrebatamento, um antigozo. Verdade? Sabemos que Deus tem promessa para nós, porque Ele falou que tem promessa para nós. Amém? Deus tem promessa. O povo o quê? Quando eles construíam a tenda, eles recitavam as bênçãos de Deus. Você precisa de um milagre hoje? Você precisa de um milagre nesses dias? Eu tenho falado muito isso nesses dias de milagre. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que recitaram bênçãos na festa de tabernáculo e hoje estão com as suas bênçãos nas mãos. E hoje estamos aqui agradecidos ao Senhor por isso. Amém? Mas nós não podemos tirar os nossos olhos do céu, porque nós sabemos que é para lá que nós vamos. Amém? A nossa maior bênção de todas as bênçãos que Deus tem para nós aqui na terra, porque tem, amém, irmão? Tem bênção de Deus para nós aqui. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos dos céus. Não podemos trocar as bênçãos da terra. Ele fala assim, buscar as coisas do alto. Amém? Pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Nós vamos viver abençoados? Vamos. Os reis, o que eles faziam? Prósperos, homens abençoados. Eles iam para a tenda para quê? Que era um chamado contra a vaidade. E mostrar que a dependência deles e a confiança deles estava em quem? No Senhor. Amém? E é isso que nós temos que demonstrar. Não importa o quanto que Deus nos abençoe, nós temos que sempre lembrar que de vez em quando nós temos que sair 7 dias e ficar debaixo de uma tenda para realmente declarar que a nossa confiança está no Senhor. Amém? E aprender a fazer o quê? Compartilhar a nossa prosperidade. Verdade? Temos que aprender a compartilhar a nossa prosperidade. Amém? E tem que aprender também o quê? Relacionar e conviver. A Bíblia está dizendo ali, ele está dizendo que se alguém fez alguma coisa contra mim, eu não tenho que esperar ela vir me pedir perdão. Eu tenho que ir pedir perdão para... Amém? Que assim como Cristo nos perdoou, nós também perdoamos, é verdade? Porque nós também viramos as costas para Jesus. Você imagina se Jesus, Deus esperasse o homem voltar para Ele, para ele mandar Jesus morrer na cruz. Mas Ele não esperou. Mesmo que nós estávamos causando um dano nele, Ele nos perdoou e enviou Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então nós temos que conviver. Não tem como nós estar dentro da igreja e a gente não conviver. É um chamado à unidade. Né? Pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, perdoar, exortar. É um chamado ao amor. Por isso que eles tinham que morar 7 dias, mas eles não entendiam verdadeiramente hoje como nós estamos entendendo. Eu acho que até você, a maioria de você hoje está entendendo hoje, verdade? Está entendendo isso hoje, verdade? Você nunca despertou para isso. Por isso nós temos que estudar para você. Por isso nós batalhamos e estudamos, para quê? Para que possa trazer revelação do céu para você. Por isso que tabernáculo, quando alguém falar com você assim, puxa vida, mas 7 dias, e celebrar a festa das cabanas? Celebrar a festa do tabernáculo, sim. Porque é uma morada temporária. Está falando que nós somos peregrinos aqui nessa terra, verdade? Que um dia Jesus vai vir e tirar-nos daqui. Ela era construída às pressas. Verdade? Que Jesus vai nos buscar. É uma promessa para a vida da igreja, amém? Amém, irmãos? Era um abrigo temporário, feito de pressa. Tinha um furo ou um buraco no teto, onde eles podiam ver os céus e as estrelas. Irmãos, isso é tremendo, amém? Amém? Isso é tremendo. Nós temos que verdadeiramente entender isso, amém? Aleluia. Era uma obrigação temporária. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Não tire os seus olhos do céu. Amém? É para lá que nós vamos. Lá está a nossa maior promessa. Amém? É isso. Por isso nós devemos celebrar. Devemos celebrar o tabernáculo. 7 dias, morar numa cabana frágil e temporária.
Era um apelo ao caráter moral, social, histórico e espiritual da vida da igreja. Amém? Moral por quê? Porque Deus tem um caráter santo para nós, verdade? Deus nos chama um apelo à santidade, verdade? Porque é histórico, porque nós não devemos esquecer de onde nós viemos. A Bíblia diz que nós temos que fazer um memorial todos a ceia, lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. É uma história, é um caráter histórico, amém? Verdade? Social por quê? Porque Deus está unindo a sua família, não importa o nível, amém? Nós somos iguais perante Deus, não há acepção de pessoas. E nós temos que aprender a viver. Uns são mais bem-sucedidos, outros menos. Mas nós temos que aprender a conviver. Nós temos que estar juntos. E, se possível, compartilhar a nossa prosperidade. E por que espiritual? Espiritual por quê? Porque verdadeiramente nós fomos gerados no Espírito. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E a celebração hoje da festa tem que ser em Espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Que Deus te traga entendimento e compreensão. Há benefícios na festa. Há promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Estamos esclarecidos? Por isso, era necessário morar 7 dias. Por isso que Deus nos chama a vir à igreja todos os dias, se possíveis. A estar na igreja todos os cultos. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus está congregando. Amém? É onde Deus reconhece a sua família unida. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus está junto, Deus ordena a sua vida para sempre. Amém? Por isso nós temos que estar sempre unidos aqui. Hoje representa isso. Aqui é onde nós aprendemos que verdadeiramente Jesus vai voltar. É aqui que nós realmente entendemos que há um novo nascimento. É aqui que realmente nós entendemos que não há outro lugar na terra onde os olhos de Deus estão colocados, a não ser na sua igreja, a não ser na sua família. Não há outro lugar na terra. Amém, irmãos? Não há outro lugar na terra. Por isso, vamos congregar. Vamos estar juntos. Amém? Vamos verdadeiramente demonstrar nossa confiança em Deus. É aqui que nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Por isso que Deus faz muitos milagres aqui. Amém? Vamos compartilhar a nossa prosperidade juntos. Vamos viver verdadeiramente em comunhão, no relacionamento. Amém? Esse é o propósito de Deus para sua família. E verdadeiramente vamos entender que a nossa morada eterna não é aqui, é no céu. Amém? Deus os abençoe. Obrigado. Você que está nos visitando, Deus vai mudar a sua sorte, você vai ver. Você vai mandar recado para nós, como muitos que vêm celebrar mandam para nós. Porque verdadeiramente Deus ama essa festa e Ele muda a nossa sorte. Amém, irmãos? Amém? Você já deu sua oferta diferenciada? Você ainda não deu? Amanhã é a última oportunidade de você trazer a sua oferta. Mas é voluntário, irmãos. Amém? Lembra que eu falei? Deus hoje nós não temos obrigação de obedecer a Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Como hoje também Deus não tem obrigação de nos abençoar, a não ser através da obediência à sua palavra. Traz sua oferta. Presenteie seus irmãos. Compartilhe a sua prosperidade. Amém? Talvez você comprou um presentinho para uma criança que talvez o pai dela não vai ter condições de comprar. Talvez você vai compartilhar, você tem condições de compartilhar a sua prosperidade hoje. Talvez você, pastor, mas talvez como o irmão fez, talvez você vai dar um dinheiro para alguém como presente. Talvez você vai dar um presente para alguém e ele vai, puxa vida, eu não tinha condições de conseguir. Mas a melhor coisa, sabe o que é? Que Deus também tem presente para te dar nessa noite. Ele quer compartilhar com você a sua prosperidade. Amém? Por isso você tem que recitar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E aqui é o lugar de nós recitarmos as bênçãos de Deus. Quando você vem aqui, recita as bênçãos de Deus. Amém? Clame, proclame as bênçãos de Deus sobre a sua vida e Deus vai ser fiel a você. Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te enche de graça, de vitória. Amanhã nós estaremos aqui novamente. A partir das 18 horas, você que não trouxe sua oferta hoje, diferenciada. Amanhã é dia de você trazer sua oferta. Não podemos aparecer de mãos vazias perante o Senhor.
Só de você estar aqui celebrando ao Senhor, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai entender isso. Porque a nossa não tem sido a mesma. E lembre de uma coisa: Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai buscar a sua igreja. Amém? É tempo de celebrar. É tempo de compartilhar. É tempo de relacionar. É tempo de não tirar os nossos olhos do céu. É tempo de ficar atento. Amém? Vivendo em expectativa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Mais uma vez estamos aqui celebrando a sua festa. A Bíblia diz que essa festa é do Senhor. As pessoas falam que é a festa dos hebreus, dos judeus, mas a Bíblia o tempo todo ela não fala que é festa dos hebreus, dos judeus, ela fala que é festa ao Senhor e do Senhor. E nós estamos aqui repetindo aquilo que eles fizeram. Só que eles faziam sem entendimento. Hoje nós estamos celebrando com entendimento. Porque o nosso culto hoje, a palavra do Senhor diz em Romanos, que ele é racional. Hoje na igreja do Senhor ninguém faz nada sem entender. Tudo que nós façamos aqui, que nós estamos fazendo, é com compreensão. Porque o Senhor tem nos revelado a forma ou a maneira de estar diante do Senhor. Cada palavra diz que o Espírito Santo ia nos ensinar todas as coisas. Ia nos guiar em toda a verdade. E hoje nós estamos aqui celebrando uma festa ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Rei da glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portai eterno, para que entre o Rei da glória. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui porque nós cremos que Tu és o Senhor, nós confiamos em Ti. Por isso estamos aqui celebrando nessa noite com alegria. E glorificamos e exaltamos o Seu nome. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória para sempre. A Ti que celebramos, Senhor. A Ti nós exaltamos, Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a Tua igreja. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Eu quero criar muitos propósitos aqui nessa noite. E hoje eu sei que o Senhor está dando presente para nós. Eu sei que hoje o Senhor está dando presente para nós. Eu desafio por fé nessa noite, meu irmão, recitar a sua bênção. O que você espera de Deus? O que você está esperando dele? Você pode recitar as suas bênçãos. Você pode recitar a sua bênção por fé nessa noite e chegar ao tabernáculo e vem você testemunhar. A festa tabernáculo é a festa de nós recitarmos as bênçãos de Deus. Por fé nessa noite. O que você está esperando? Essa é a última festa bíblica do ano. Espiritualmente, ela é a última festa. O que você espera? O povo de Israel, todo ano, eles recitavam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Recita as tuas bênçãos sobre a sua vida. Porque você é mais do que vencedor. As promessas de Deus estão sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O que você espera? Que o Senhor te abençoe. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você pode dizer amém? Aleluia. Prepara para testemunhar. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Às 18 horas. Não chegue. Chegue no horário. E amanhã nós vamos celebrar o último dia da festa tabernáculo, se Jesus permitir, amém? Se ele voltar essa noite, nós vamos celebrar a grande festa no céu, amém?